queridos alunos, sejam muito bem-vindos à parte 4 da nossa unidade 9, que trata sobre técnicas comunicacionais aplicadas aos procedimentos jurídicos. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação e oratória e também em educação corporativa. Vamos continuar a nossa linha de raciocínio? Vamos continuar o nosso estudo? Então acompanhe aqui com a prof. Aristóteles. Lembra dele lá na primeira unidade? Lembra falando sobre a oratória? Vocês lembram disso? Retórica, lembram desse momento? Então vamos resgatar aqui uma frase dele. Ele dizia que a excelência não é um ato, mas um hábito. E a oratória, ela não é somente um ato, mas ela também é um hábito e nós precisamos estar sempre aí concentrados e sempre buscando ter a melhor comunicação, buscando praticar o autofeedback, que é muito importante, e principalmente quando alguma coisa não saiu como eu esperava, como você esperava, por exemplo. Então parar, pensar e antes de colocar a culpa no próximo, pensar aqui, será? Como que foi? O porquê que não deu certo? Porque normalmente a gente faz isso, não faz? Primeiro a gente culpa, primeiro nós lamentamos e depois a gente para ter uma ideia aí do que poderia ter sido melhor. Então, agora que você já tem esse entendimento, já possui o conhecimento, tá na hora de parar, pensar e entender o que não deu certo. Para que então nós possamos verificar cada elemento da comunicação e aprimorá-lo. E assim irmos cada vez mais melhorando a nossa comunicação. Já Peter Drucker, o Peter Drucker, ele fala assim, que ele é um autor que a gente vê muito nas aulas de administração, de marketing, mas na comunicação também, que afirma que 70% de todos os problemas administrativos, e vocês trabalham bastante com o administrativo dentro do serviço jurídico, resultam na ineficácia da comunicação. Bom, vocês já perceberam que a prof aqui fala sempre assim para vocês. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação e também em educação corporativa. Quando eu falo em educação corporativa, eu trabalho com o estudo da andragogia. Na época, quando eu fiz a pedagogia empresarial, essa especialização, não tinha muito esse estudo ainda. Então não era tão falado, não era tão estudado, mas tinha matéria um resumo sobre andragogia. E porque pedagogia trabalha com essa questão de educação de crianças e adolescentes. Andragogia é educação de jovens e adultos. Então, eu trabalho muito nessa área e dou treinamentos nas empresas, claro que com foco em excelência na comunicação, na postura profissional e também nessa questão de comprometimento do colaborador para com a empresa, da empresa para com o colaborador. E muitas vezes que eu vou treinar, eu vou substituindo o gestor, porque o gestor ali, as pessoas já estão acostumadas, já não dão mais aquele grau, aquele crédito de credibilidade, aquele crédito de autoridade e até mesmo às vezes de confiança e credibilidade. Por N motivos, por várias situações. Então eu entro interferindo nesse sentido, de forma positiva, ajudando as pessoas a ter o melhor comportamento de acordo com a visão da empresa. E, gente, é sério, na maioria das vezes, posso dizer aí que a maior parte da porcentagem das vezes, concordo com o Peter, olha, super, já aqui, íntima do Peter. Eu concordo com o que ele diz aqui, porque as pessoas elas me procuram muito para isso. Elas procuram o meu trabalho justamente para eu lidar com essa questão de problemas administrativos que resultam da ineficácia de uma comunicação. Muito comportamentos indevidos, piadinhas, fofocas, que são aquelas conversas de corredor, de ego muito inflado, ou quando a pessoa se sente menos e a gente tem que tentar entender o porquê, quais são os estímulos que faltam para essa pessoa entender a importância que ela tem dentro daquele cargo, mas principalmente no atendimento ao público e no comportamento entre colegas de trabalho. Além também de realocação de cargos e estruturação também. Mas o trabalho específico muito é por esse motivo aqui. E na área jurídica é algo que, assim, primordial. Não tem como, pessoal. Vou dar só uma pausa aqui, vou pedir para a produção me alcançar uma aguinha. Produção, pode me alcançar uma água, por gentileza?
Por quê? O que acontece aqui, pessoal? Nesse momento, no momento que nós estamos grata à produção, ó, aguinha, o momento de aguinha aqui para vocês, meus queridos. Saúde, dizem que nós não brindamos com água, mas nesse tempo de que nós estamos, vamos brindar com água mesmo, a saúde e prosperidade para todos nós. Voltando aqui, eu penso que tem muito isso de procurar dentro da área do direito melhorar realmente essa questão de comunicação eficaz, porque muitas vezes um procedimento não dá certo porque parou ali num determinado momento, com uma determinada pessoa, aí você tem que pegar a assinatura, essa pessoa ela é um pouco difícil, inacessível, e aí você tem que explicar o porquê da assinatura. Ou seja, gera muito aí a comunicação. Então, é muito importante dentro dessa área aqui, essa questão da comunicação. E falando em comunicação, eu quero deixar bem claro uma coisa, que logo que eu comecei a trabalhar com essa parte de serviços, de técnicos e serviços jurídicos, eu acompanhei todo esse procedimento das pessoas, principalmente de alguns profissionais da área do direito, de, no início, ter um pouco de resistência com a atividade profissional que vocês optaram, que é o técnico de serviços jurídicos. E uma das coisas que precisa entender muito bem, eu quero deixar bem claro aqui para você, que está fazendo este curso, que é muito bom, e que está fazendo também, paralelo a isso, uma faculdade de direito, um curso, entenda que estagiário tem a sua função, o advogado tem a sua função e o técnico de serviços jurídicos tem a sua função. Cada um, o técnico de serviços jurídicos, ele não rouba o espaço do advogado, ele não pode nem atuar como advogado, mas ele trabalha com a parte administrativa que é necessária para que o trabalho do advogado aconteça, entre outras atividades que o técnico administrativo faz e que de suma importância. E o estagiário, ele está ali para quê? Não é para ser o leve-trás, não é para ser o que carrega caixas, o estagiário está ali para ele observar o que o advogado faz e para ele observar como que o advogado lida com o técnico em serviços jurídicos, com vocês. Então ele está ali representando, porque ali um dia vai ser ele sentado naquela cadeira. Assim como vocês, também não tem dentro das atribuições de vocês, que ficarem carregando caixas, vocês têm atividade profissional que é muito importante. E é claro, deixando bem claro que não são todos os profissionais da área do direito que têm esse tipo de pensamento, mas infelizmente existem alguns. E eu, como professora de comunicação oratória, saibam que eu tenho esse compromisso com vocês, com todos da área do direito, de ficar aí explicando o trabalho e a função e as atribuições de cada um. Então, o estagiário é muito importante, o técnico em serviços jurídicos é muito importante na vida de um advogado, de um juiz, de um promotor, assim como essas pessoas que eu acabei de mencionar também têm a sua importância dentro do ramo jurídico. Então, fica aí a dica para vocês, tá bom, meus queridos? Continuando. E aí nós vamos falar sobre estratégia comunicacional, que é a capacidade que um profissional possui para organizar suas ideias e desenvolver uma mensagem eficaz, que inspire nas pessoas o comprometimento desejado para alcançar um resultado superior. Para pensar aqui comigo que você pode ser essa pessoa que pratica uma estratégia comunicacional? Pode ser sim. Que é você formular como que funciona o seu atendimento, o atendimento futuramente da equipe que você for coordenar. E tendo essa estratégia de possuir uma comunicação eficaz, naturalmente você irá sim se destacar. Continuando, na redação forense, o latim ele detém uma relevância ímpar, tornando o texto mais técnico e com uma linguagem apropriada. Dentro do direito, a gente encontra várias palavras em latim, assim como em algumas outras disciplinas nós encontramos, mas no direito é bem comum. Tem até uma piada, um comentário, que é engraçado, mas é um comentário histórico que fala que se Júlio César não fosse assassinado, hoje nós também falaríamos latim. E latim é muito legal, é bem interessante, apesar de que nem todos utilizam, mas é uma língua bem interessante de aprender e de ser pronunciada. E são diversas as expressões existentes em latim, que eu acabei de falar. Porém, como o nosso espaço é limitado, buscaremos aqui focar em algumas utilizadas no meio jurídico. Vamos conhecer então? Vamos lá, que são, no caso, vou pronunciar para vocês. Mutatis mutandis,
a sic, a priori, posteriori, inaudita, altera parte, data venia e habeas corpus. Então, vamos lá, se você ainda não conhece essas expressões, vamos entender o que cada uma significa. Acompanhe aqui comigo. Nem todas possuem as mesmas finalidades, são palavras distintas. Algumas serão utilizadas apenas para aprimorar a sua redação jurídica, outras, portanto, são expressões que fazem referência a algum instrumento utilizado por profissionais da área. Vamos continuar aqui e conhecendo. Mutatis mutandis, ele é que? Mudando o que deve ser mudado, e refere-se ao fato de usar um mesmo argumento a outro caso, mesmo existindo algumas diferenças e que seja necessário fazer as devidas alterações. Sic significa sic ereti scriptum. Olha que difícil, mas vamos lá. Que significa que pode ser traduzido de forma literal em desse jeito ou assim. Quando estamos escrevendo um texto forense com todas as suas peculiaridades e formalidades, inclusive com um bom uso do português, do português jurídico neste caso, e dentro desse texto existe a necessidade de citar algumas informações que nos parecem equivocadas. Então incluímos aí a expressão sic. Vamos supor que a palavra foi escrita aí com um acento agudo, ideia. Ou seja, a gente sabe que ideia não tem mais acento agudo, é sem acento. Então, a pessoa vai escrever e vai colocar entre parênteses o sic, mostrando ali a correção da palavra ou da frase ali, das palavras que contém a frase. A priori, posteriori, do latim antes e depois. Então, quando uma situação vai acontecer ou como uma situação específica já aconteceu no termo jurídico, nós utilizamos a priori ou posteriori. Inaudita altera parte, a expressão inaudita altera parte, que pode ser traduzido de forma literal em sem ouvir a outra parte. É comumente utilizado em textos que se pede, corrigindo, que o juiz conceda algo sem a necessidade de ouvir a outra parte. Então, nesse momento, utiliza-se esta expressão. Data viena, ela corresponde a uma permissão para discordar. Então, educadamente, você pede uma permissão para discordar de algum argumento, de alguma outra situação, utilizando a data viena como expressão. Habeas corpus, que trata-se de uma ferramenta constitucional que garante o direito de locomoção àquela pessoa que esteja em situação próxima de perdê-la ou que já perdeu. Então, nesse momento, habeas corpus é a expressão que nós utilizamos e uma ferramenta para que a gente possa dar aí o livre acesso de ir e vir para as pessoas que correm o risco de perder essa liberdade de locomoção ou que já tenha perdido alguém que já esteja aí provavelmente em uma sala reservada com grades. Então, nesse momento, é muito importante que a gente entenda qual o significado de habeas corpus. E agora é com vocês, meus queridos, é o momento de praticar. Encerramos a unidade 9 da nossa apostila. Espero vocês lá na nossa unidade 10 e pratiquem! Vamos emanar aí uma palavra de prosperidade? Vamos? 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até a próxima unidade!